Boa tarde, pessoal. Tudo bem aí? Vamos lá então para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos trabalhar a página 27, 28, 29 e as atividades da página 30, tá? Portanto, a professora gostaria que vocês seguissem a explicação aí na apostila de vocês, fossem grifando o que for necessário, que depois, na outra semana, nós já iremos começar a apostila do Paraná, tá? Então, será bastante matéria para vocês estudarem. Então, vão seguindo e vão fazendo as anotações necessárias, grifando o que vocês acharem necessário. Hoje falaremos sobre ciência, tecnologia e trabalho na cidade. Né? Hoje nós vamos falar sobre a conexão, né? Conexão e localização. Então, os avanços da ciência e da tecnologia, que nós já vimos na aula passada, né, que chegou até a área rural, têm transformado a paisagem urbana. A cada dia mais indústrias e estabelecimentos comerciais de prestação de serviço utilizam a automação, a robótica, a inteligência artificial e vem substituindo, né, ou tornando menos necessário algumas profissões. Então, algumas profissões em alguns locais em que se empregavam 10, 20 pessoas, com a tecnologia, com a robótica, inteligência artificial, hoje em dia consegue-se apenas uma ou duas pessoas, né? Isso é bom por um lado e ruim por um outro, porque causa desemprego. O que faz com que as pessoas tenham que estudar mais, né? Tenham que se aperfeiçoar mais. Ela tem que estar sempre conectada, sempre dentro da atualização da tecnologia, né? Para ela poder conseguir um trabalho nesse meio. Hoje em dia tudo nos favorece a isso. Olha as nossas aulas como está sendo, né? Então, através da tecnologia. Então, quem diria, né, há alguns meses atrás que nós estaríamos numa situação dessa, né? Tendo que trabalhar, tendo que estudar dessa forma, né? Então, é algo necessário na vida de todo mundo. Vamos ver alguns exemplos aí. Então, para sacar dinheiro no caixa eletrônico é uma prática comum do cotidiano de grandes e médias e pequenas cidades, né? Até as pequenas cidades, os bancos possuem os caixas eletrônicos, onde nós não precisamos conversar com ninguém dentro de uma agência. Nós vamos lá e fazemos o que é necessário. Aqui, atualmente, muitos consumidores fazem compras online, né? Nós podemos comprar até de outros países, né? Fazer compras em outros países através da internet, através das compras online. As indústrias estão cada vez mais robotizando o processo produtivo. Olha lá os robôs produzindo carros, né? Enfim, outros tipos de peças. Aqui é só um exemplo. E muitos ingressos de cinema são vendidos por meio de terminais de autoatendimento. Ninguém mais precisa enfrentar aquela fila enorme esperando a pessoa estar lá para te atender, né? De repente faz-se uma fila, mas você vai utilizar ali o computador, passar seu cartão, pagar e pegar o teu ticket do cinema, né? Tudo no autoatendimento. E você e seus familiares utilizam algum tipo de autoatendimento assim? Então, nós temos que pensar na nossa cidade. A nossa cidade não é uma cidade grande, né? É uma cidade pequena. Então, nós temos autoatendimento, sim, né? Nas agências, nos bancos, nós temos autoatendimento. E quando vocês saem para as outras cidades, vocês utilizam alguma forma desse autoatendimento? Vocês fazem compras pela internet, online? Como que é? Tá? Vocês podem estar conversando com as pessoas da casa de vocês. Se quiserem anotar aqui embaixo para vocês não esquecerem, para a hora de fazer a atividade na prova, vocês saberem, né? Vamos para outra página.
Se por um lado a tecnologia extinguiu algumas profissões, né, acabou com algumas profissões, por outro lado ele criou novas funções, novas oportunidades e novas relações de trabalho, porque atualmente é comum você solicitar um transporte privado urbano por meio de aplicativo, por exemplo, né, chamar um Uber, chamar um táxi, né? Então o surgimento de empresas associadas a aplicativos, ele tem revolucionado o mercado de trabalho, assim como o acesso à internet, que permite a abertura de novos negócios por meio de ambientes virtuais, como lojas online. E nessa direção, as relações de trabalho mostram cada vez mais inovadoras e exige profissionais mais qualificados, né, com ensino superior, criativos e autônomos. Então foi aquilo que a professora falou lá no começo. As pessoas têm que estar sempre estudando, sempre se inovando, sempre se aperfeiçoalizando, né, para ela poder estar dentro da atualidade, né? Então a evolução tecnológica também possibilitou as pessoas trabalharem em casa por meio do sistema home office. É o que nessa forma que nós estamos trabalhando, né? Ou compartilhar em espaços comuns, denominados coworking. Já existe desde a década de 1990, mas o que foram ganhando popularidade com as novas possibilidades oferecidas pelos meios de comunicação e o acesso também à internet. Você sabia que os escritórios de coworking disponibilizam aos profissionais instalações com recepções de salas de reunião, acesso à internet, entre outros serviços? Em geral, esses espaços são ocupados por diferentes profissionais autônomos das mais diversas áreas, como advogados, arquitetos, design, gráficos, entre outros. Nesses locais é comum acontecerem parcerias, né, gerando novas relações de trabalho e estilos de vida. Cada vez mais, empresas investem no desenvolvimento de aplicativos, máquinas, ferramentas para facilitar a nossa rotina. Você já parou para pensar sobre quais são as profissões do futuro? Imagine só, se nós estamos numa era tecnológica, quais serão as profissões do futuro? Vocês têm que pensar nisso, porque vocês serão os novos profissionais do futuro, quinto ano, né? Vocês, quando chegar ao tempo de vocês escolherem o trabalho de vocês, que vocês escolherem a profissão, que vocês vão escolher qual faculdade vocês vão fazer, vocês, né, já tem que estar pensando aí. Puxa lá vida, eu vou fazer parte dessa evolução tecnológica, né? Vocês são os profissionais do futuro. E como você imagina trabalhar no futuro? Como que você imagina? Como que será que o seu trabalho no futuro? Vocês podem escrever aí nesses espaços. Vamos para a página 29. Os espaços da ciência e da tecnologia, ele não atinge todas as cidades, nem todos os ambientes, ou nem todos os habitantes de uma mesma cidade, com a mesma velocidade, né? Principalmente no que diz respeito aos benefícios que eles oferecem. No Brasil, muitos centros urbanos, em especial os grandes e médios, estão repletos de serviços sofisticados, que utilizam a tecnologia e ainda assim convivem com grandes problemas, graves problemas relacionados a serviços públicos básicos e desemprego, subemprego, a mobilidade urbana. Olha lá o que é mobilidade, olha lá o que é, olha lá o que é mobilidade urbana. Uma grande parcela de trabalhadores urbanos e de estudantes que residem principalmente na periferia da cidade. Pratica a migração pendular, eles se deslocam diariamente lá da área que eles vivem para poder estudar em outros municípios, tá? Por isso, depende de um sistema de transporte público eficiente e sistemas viários funcionais. Então, quando nós falamos mobilidade urbana, é quando alguém mora, por exemplo, aqui em Venceslau, precisa trabalhar em Siqueira Campos. Alguém mora aqui em Venceslau e precisa estudar em Baiti, em Jaguariaíva, por exemplo.
tá? Daí nós falamos prática de migração pendular, que é o deslocamento todos os dias de um município para o outro para trabalhar ou estudar. Agora aí, lápis na mão. Agora que vocês têm que prestar atenção, eu vou ler o texto para vocês, mas para vocês responderem as questões da página 30, leiam e releiam o texto novamente, tá? O desemprego é um dos problemas mais críticos das cidades brasileiras e impulsiona o crescimento do trabalho informal. O que é trabalho formal e trabalho informal? Eu já expliquei para vocês em outras aulas. Trabalho formal é trabalho com carteira assinada, com carteira de trabalho assinado, registrado. Trabalho informal é aquele trabalho que não tem carteira assinada, que a pessoa trabalha por dia, que a pessoa trabalha por conta própria, ele é informal. Então, informalidade, uma saída para driblar a crise econômica. Seguro-desemprego, salário pago até o 5º dia útil do mês, licença maternidade, paternidade, 13º salário e férias. São alguns dos direitos dos trabalhos do trabalhador empregado formalmente, né? De acordo com as normas da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, de acordo com as leis trabalhistas, quando a pessoa é registrada com carteira de trabalho. No entanto, não é essa a realidade na maioria dos brasileiros. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2019, o número de trabalhadores no mercado informal, né, sem carteira assinada, é maior desde 2012. Enfrentamos a crise econômica mais violenta dos últimos anos, relatou o professor do curso de Economia do ESB, Ronan Soares dos Santos, que também é economista. Sem perspectiva de conseguir trabalho com carteira assinada, muitos trabalhadores acabam na informalidade e no subemprego. De acordo com Ronan, as atividades informais, conhecidas como bicos, né, fazer bico, trabalhar por dia, fazem parte do setor terciário da economia. E inclui, por exemplo, as atividades desenvolvidas por vendedores ambulantes, lavadores de carro, entregadores de pizzas, pedreiros, encanadores, entre outros. No Brasil, segundo o IBGE, o perfil desses trabalhadores do setor informal é caracterizado como de escolaridade baixa. Quer dizer, que as pessoas que não conseguem um trabalho com carteira assinada porque não estudou. Isso que ele está dizendo aqui, né? Sem formação profissional. Outra pesquisa do mesmo instituto, do PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada em 2012, identificou que 2,3% da população, equivalente a 24 milhões de pessoas, estavam trabalhando como autônomos no país, trabalhando por conta própria. Para o economista, o alto índice do desemprego aumenta consideravelmente o número de ambulantes nas ruas, pois as pessoas precisam sobreviver. Quer dizer, a pessoa sem trabalho fixo, sem carteira assinada, ela vai arrumar um bico, ou seja, ela vai pegar alguma coisa para vender e vai sair para a rua. Por isso que tem muitos vendedores ambulantes pelas ruas, né? Então agora vocês vão responder somente A, B, C e D. Geografia na prática fica para a próxima aula. Agora responda. Com lápis de cor, destaque lá no texto alguns direitos garantidos pela CLT aos trabalhadores empregados formalmente. Letra B. De acordo com o texto no Brasil, o trabalho informal tem aumentado ou diminuído? Por quê? Tem duas perguntas aí. Letra C. O subemprego pertence a qual setor da economia? Cite exemplos de atividades que costumam ser desenvolvidas informalmente. Letra D. Em sua opinião, além da crise econômica, é possível associar o desemprego ao desenvolvimento das novas tecnologias? Justifica sua resposta. A professora depois volta com gabarito para vocês, mas voltem, releiam o texto e respondam corretamente.